Bem-vindo ao projeto Técnica Feynman. Estamos estudando a disciplina de Química. Você vai aprender, nem que seja a última coisa que você faça. Começaremos então o estudo da Química Orgânica, com relação à sua hibridização. Na aula anterior, relembramos basicamente o 1s2, 2s2, 3p6, a distribuição eletrônica de Linus Pauling. Agora estaremos com uma questão mais pontual com relação a isso. Então, com relação à hibridização, perceba, 1s mais um p, um orbital S mais um orbital P, forma a substância sp. O orbital sp. Enfim, quais são as moléculas, os compostos orgânicos que apresentam sp? São esses. Tem essa ligação horizontal. Então, podem ser aqueles que apresentam ligações duplas, ou seja, eles não têm elétrons, perceba? Todos os elétrons estão ocupados, realizando as suas ligações. Ou pode ser assim, pode ser uma ligação simples e depois uma tripla, no caso do carbono, claro, sempre o carbono na química orgânica. Estes compostos, como eu havia mencionado anteriormente, apresentarão geometria linear. A geometria linear é aquela de 180 graus, que é exatamente esta questão da horizontalidade. Então, estes são os compostos que são sp. E quais são os sp2? Por que eles são sp2? Você pode ver aqui, ó, porque são 1s mais 2p. Então, eles são spp, e por isso que eles são sp2. Agora tudo faz sentido, não é mesmo? spp, sp2. São os compostos que apresentam lá sua geometria trigonal plana, ou seja, 120 graus. É como se fosse um triângulo. Perceba novamente, todos os elétrons estão fazendo suas ligações com os compostos. Pode ser qualquer coisa nesses X aqui. Por fim, teremos a hibridização sp3, que é basicamente 1s mais 3p's. É como se você dissesse spp ou sp3. São aqueles compostos orgânicos que apresentam a geometria tetraédrica. E a geometria tetraédrica apresenta 109,5 graus, que será basicamente a ligações simples, ó. Então, esses têm ligações simples, esses têm uma ligação dupla, e esses têm duas duplas ou uma tripla. E aqui nós temos um exemplo deste composto orgânico gigantesco. Perceba, por que esse carbono ele é sp3? Porque todas as ligações que ele está fazendo são ligações simples. Todas as ligações são simples, portanto, ele é sp3. Seria um tetraedro. E esse aqui, por que ele é sp3? Também, ó, todas as ligações são simples. Carbono é sp3. E esse aqui, por que ele é sp2? Porque ó, nós temos uma ligação simples e uma dupla com o O. Uma simples e uma dupla. Estamos diante, portanto, de um carbono sp2. E essa é a hibridização dele. E este outro aqui, da mesma forma. sp2, uma simples e uma dupla. Uma simples e uma dupla. sp2, trigonal plano. Continuando, esse aqui também é sp2, ó. Uma simples e uma dupla. Simples, dupla, trigonal plano, sp2. Por fim, estamos diante agora dos últimos que são sps. Por quê? Porque agora tornaram-se lineares. Tem apenas duas ligações. Apenas duas ligações, sendo uma tripla e uma simples. Uma simples e uma tripla. E da mesma forma o outro está realizando também uma simples e uma tripla. Portanto, eles são carbonos com hibridização sp. Também poderia ser se fosse nesse caso, se fosse duas duplas. Em ambos os casos, estamos diante então de uma geometria linear de 180 graus. Essa é o estudo da hibridização do carbono. Ainda, com relação ao carbocátion. Se estivermos diante de um carbocátion, estaremos diante de um sp2. sp2 é uma geometria trigonal plana. Carbocátion. Enquanto que o carboânion, por manter ali os seus elétrons, estaremos diante de uma hibridização sp3, que seria então equivalente à tetraédrica. Com relação à classificação das cadeias, as cadeias na química orgânica podem ser classificadas como cadeias abertas
ou cadeias fechadas. As cadeias abertas são aquelas que podem ser normais, ramificadas, saturadas, insaturadas, homogêneas ou heterogêneas. Uma cadeia será aberta e normal quando apresentar apenas carbonos primários e secundários. Ela será ramificada quando apresentar um carbono terciário e quaternário. Esta cadeia orgânica será saturada se apresentar tão somente ligações sigma, são ligações simples. Ou ela será insaturada se ela apresentar ligações pi. Ela será homogênea se tiver apenas carbonos ligados entre si. E ela será heterogênea se houver um outro composto químico entre os carbonos. Basicamente é isso. Com relação à classificação das cadeias fechadas, elas podem ser homogêneas. Homogêneas, basicamente, entre os seus carbonos. Só carbono ligando com carbono, de forma fechada, claro. Ou heterogêneas, que é esse exemplo aqui, ó, são carbonos ligados entre si e uma molécula diferente dos carbonos, entre os carbonos. Pode ocorrer também. Serão saturadas, serão fechadas e saturadas se elas forem fechadas e apresentarem apenas ligações simples. E se elas podem ser fechadas e insaturadas, que nós estaremos diante das moléculas alicíclicas ou alifáticas, que são essas. É basicamente um ciclo com uma ligação dupla. Ou as moléculas aromáticas mononucleares, que é o conhecido fenol lá, o anel benzênico, enfim, que apresenta aquela questão da ressonância. As ligações elas se alternam entre si, por isso que é simbolizado dessa forma. Ou teremos as polinucleadas. As polinucleadas podem ser condensadas, estaremos então condensadas uma na outra, ou isoladas, através de uma estando ligada a um carbono e ligada a outra. Essa é a classificação com relação às cadeias. Classificações possíveis com relação às cadeias. Por fim, temos a regra de Huckel. A regra de Huckel aplica-se tão somente aos aromáticos. De cadeia fechada, sp2. Aí estamos diante de um 4n mais 2 é igual aos elétrons π, sendo este um número inteiro. Basicamente uma fórmula para obtenção. E este foi o estudo inicial da química orgânica com relação à sua hibridização, a hibridização dos carbonos, e uma possível classificação de cadeias.